Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa quinta, dia 27 de março, para poder a gente falar de novidades. Tem assuntos novos, claro, todo dia, falando do nosso Fluminense, tem sempre uma novidade e eu trago para você nesse vídeo informações mais fresquinhas, mais atuais sobre o nosso Fluminense. E já quero te dizer, hein, faltam apenas 2 dias para nossa estreia no Campeonato Brasileiro e a gente vai repercutir aqui com vocês tudo sobre essa estreia. Tão importante estreia, a gente vai falar, hein? Tem crise lá do outro lado. É hora de aproveitar. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre um prazer trocar essa ideia aqui com cada um de vocês. Bom, quinta-feira 27, agradecer primeiramente a Papai do Céu por mais este milagre, mais esta oportunidade, com todo carinho e com todo respeito, aquele beijo especial no teu coração, obrigado pela parceria, obrigado pela tua amizade, show de bola? Sem vocês eu estaria com 0 amigos lá atrás ainda, mas fizemos uma parceria bacana e já somos mais de 27 mil amigos e amigas aqui no canal Meu Tricolor. E a gente quer crescer muito isso, só que a gente cresce junto. Senta o dedo no like, se inscreva no canal, é muito importante a tua inscrição, tá? O teu like, fundamental, comentário e também o teu compartilhamento. Show de bola? Vambora porque a novidade que eu quero passar para vocês nesse vídeo, sim, quero começar a falar primeiramente a respeito dessa matéria que saiu hoje pela manhã no site GE, tá? A informação ela é exclusiva do site GE, aonde diz o seguinte na matéria, tá? Tô colocando para vocês aqui do lado aqui e a matéria diz o seguinte: SAF do Fluminense. Banco trabalha com ideia de vender cotas para diversos acionistas. Já é algo novo que a gente vai falar aqui nesse vídeo do nosso Fluminense, tá bom? Ainda sem propostas oficial na mesa, BTG faz apresentações e estima negociar a SAF tricolor para um conjunto de investidores, sem ficar nas mãos de apenas um empresário, tá? Essa notícia ela foi trazida hoje pela manhã pelo Giba Pérez, pelo Marcelo Neves e pelo Gustavo Garcia, tá? Dando aqui os créditos para essa rapaziada lá do GE que faz um trabalho bem bacana. E aí, eu vou ler para vocês aqui alguns tópicos que eu fui anotando, tá? Não vou falar toda a matéria, mas eu vou falar algumas coisas aqui e vou colocar para vocês aqui o print na tela para você, se quiser, pausa o vídeo e pode ler, tá bom? Mas se você não quiser ler aqui comigo no canal, você pode abrir lá o site GE, que você também vai ver essa informação lá, tá ok? Vamos lá. O assunto vem sendo debatido em reuniões com possíveis compradores. Então, é um assunto que tá, sabe, acontecendo. Do jeito deles, da forma deles, mas está acontecendo, tá? Outra coisa. Não existe um formato definido para a construção da SAF. Isso aqui eu fiquei me perguntando, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Né? Não sei, eu não entendo, né, nada sobre esse assunto. É uma parada que foge muito, sabe, da minha conduta de entendimento. Só que se você não estabelece talvez um modelo que você queira, entendeu? Não sei como é que pode ser. Talvez, né, como fala que não tem um formato definitivo, talvez se você tenha 1 ou 2 ou 3 formatos muito bem elaborado, muito bem, sabe, desenhado, não tem problema nenhum. Desde que, né, as coisas elas aconteçam para o melhor e para o bem da nossa instituição, do nosso Fluminense Futebol Clube. Cara, independente, tá? Eu quero deixar isso aqui muito claro com todos vocês aqui do canal Meu Tricolor, bom? E quem tá chegando aqui de fora também tá... Vamos ouvir esse cara aí para ver o que ele tá falando.
Eu posso não ter, e até não tenho, o conhecimento técnico de entender toda uma estruturação de um formato gigante, sabe? De uma compra de um clube, de uma implementação de uma SAF. Não tenho. Mas uma coisa eu quero passar para vocês. Eu vou defender o Fluminense. Aquilo que a gente entender que é o que o Fluminense vale, não é o preço do Fluminense, é o valor do Fluminense. Eu vejo valor na nossa instituição. Uma história lindíssima do futebol brasileiro. Uma instituição de mais de 120 anos de história. Então eu vejo muito valor. Eu vejo que é um clube, cara, enorme, gigante, que foi muito importante para a história do futebol. A seleção brasileira jogou pela primeira vez no Brasil, sabe aonde? Sabe aonde? Lá no estádio das Laranjeiras. Então nós somos a história, filho. Então se tem uma coisa que eu vou defender com unhas e dentes, é que o Fluminense ele seja valorizado, tá? Eu amo esse clube, sou apaixonado pelo Fluminense. Então enquanto eu estiver trabalhando aqui de forma independente, eu vou querer sempre o melhor para nossa instituição. Porque esse é o que tem que ser o sentimento e o desejo de todos os tricolores de coração, beleza? Os detalhes são mantidos em sigilo, tá? Isso por contrato, isso tá correto. Isso é uma coisa que não pode, sabe, ser de forma bagunçada. Ah, Fagner, então como é que saiu aquilo ali pro Lauro Jardim? Infelizmente, uma coisa ou outra pode acabar sendo vazado. Agora, pode talvez não ser uma informação 100%. É claro que a gente vai trazer, mas a gente vai trazer sempre dizendo o seguinte: não é oficial, tá? A gente vai ter sempre esse compromisso aqui. Vai vir uma matéria, a gente vai trazer dentro daquela matéria e vocês vão ver sempre a gente se comportando da seguinte maneira. Se isso for verdade, é uma vergonha. Mas se isso for verdade, ok? É assim que a gente vai tratar. Agora, chegou proposta oficial. Reuniu-se os conselhos para poder apresentar a proposta. Reuniu a Assembleia Geral. Essa vergonha aí? Não. Vota não e a gente não quer isso. Por entender o valor da nossa instituição. É basicamente isso, tá? O investidor único não está descartado no Fluminense, tá? Pode acontecer de ter um investidor único. Só que, olha aqui um trecho bacana sobre o que está escrito nessa nota aqui. O clube autorizou o Banco BTG a buscar vários formatos. Porém, neste momento, tá? Diz essa nota aí do GE, o modelo com diversos cotistas e que é quem vem sendo estruturado e ganhando força. E no dia 14 de abril, tá? Haverá uma reunião para apresentar um panorama atualizado do processo até aqui. Então será apresentado no dia 14 aos conselhos diretor, deliberativo e fiscal para poder passar uma atualização do processo até aqui, até a data do dia 14, para poder ver como é que está esse plano, esse processo dessa busca do Banco BTG para captar investidores para o Fluminense Futebol Clube, tá? Essa questão dos acionistas, eu vejo isso também com bons olhos, porque eu entendo que dessa forma também pode acontecer uma valorização muito especial e importante para o nosso Fluminense. Só que falar sem ver fica difícil demais. Eu só quero que tudo no final seja benéfico, seja altamente positivo para nossa instituição, tá? Escutei alguns amigos comentando assim: Fagner, e como que será, né? Qual será o papel do investidor da SAF? Ele vai assumir a dívida? Meu irmão, o cara que vier, ou a empresa que vier, como que ela for feita, tem que ter o compromisso de, além de investir no futebol, tem que ter o compromisso de assumir a responsabilidade da dívida e ir matando a dívida. Porque é somente assim
que as coisas elas vão ser muito bem, sabe, construída com sucesso. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Agora, vamos esperar para poder a gente ver como que vai acontecer todo esse processo de construção do modelo para poder a gente trazer para vocês aqui de forma exata e correta. Podem ter certeza, esse é o meu compromisso. Vocês jamais vão me ver aqui falando algo que seja para prejudicar o Fluminense. Eu seria louco, eu estaria prejudicando a mim mesmo, entendeu? Então, primeiro que eu não quero prejudicar a mim, claro que eu também não quero prejudicar o nosso Fluminense. Então é isso que eu queria passar para todos vocês. Show de bola? Agora vamos lá, circulou um áudio, acho que foi ontem, do vice-presidente Matheus Montenegro falando a respeito da nota do Lauro Jardim, tá? Vou colocar para vocês aqui a foto do Matheus Montenegro e vou soltar o áudio para vocês. Fala, tudo bem? Cara, eu vi a nota assim, deixa eu te explicar assim. O que está acontecendo? O banco, como a gente já falou algumas vezes, está no mercado buscando propostas de investidores. Teve uma indicação de que tem um interesse e de que nos indicou que vai ser apresentada uma proposta em breve. Essas coisas que saem na imprensa são coisas que o banco está conversando com os investidores, mas que a gente não tem nenhuma sinalização firme do que vai acontecer. Então, a gente tem que esperar, cara, não tem muito jeito. Só que tem muita gente se aproveitando para falar um monte de bobagem. Então, é basicamente isso. Aí eu vou te explicar algumas coisas, assim. A nota diz ali, o valor, como teria um aporte de 500 milhões, o valuation do clube é 850. Só que essa operação não faz sentido. O que ele fez basicamente é uma regra de 3. Ou seja, se é 500 milhões, 60%, todo daria 800 e pouco. Só que a verdade é que assim, faz toda a diferença na operação, 100%, a assunção da dívida. Quem assume a dívida? O investidor assume a dívida ou não? Isso fica na associação. Qual é o investimento mínimo obrigatório no futebol em folha e aquisição de atleta? Qual é o repasse de valor obrigatório ao clube social, né? Social/esporte olímpico? Qual é o investimento mínimo na base? Tudo isso faz total diferença para você analisar a operação, até para fazer o valuation. Então, assim, a informação do Lauro, ainda que tudo que esteja ali seja verdade, tem uma precipitação no conceito da avaliação. Em relação à parte do Mário, cara, isso aí não foi sequer discutido, assim. Eu acho que é normal que se tenha essa pergunta, se a administração fica ou sai, porque basicamente em toda aquisição de empresa isso é debatido. Agora, diz proposta para o Mário, valor, isso não existe, cara. Assim, nunca foi dito para nós em lugar nenhum. Então, acho que, enfim, como é um tema muito relevante, como esse ano eleitoral, as pessoas estão, alguns, assim, mal, com interesses pessoais aqui, políticos, tentando criar um caos, mas não tem caos nenhum. Eu tenho certeza que quando a gente tiver as informações e puder explicar, cara, vamos fazer amplo debate, explicar tudo, não vai ter correria. Ninguém imagina que assim, que a gente ache que numa operação desse tamanho a gente vai fazer a toque de caixa, que não vai mostrar tudo para todo mundo. É óbvio que vai passar por toda a governança do clube, vai passar por uma explicação, diversas explicações para fora. Então, cara, pode ficar tranquilo que no momento certo tudo vai esclarecer. A gente fechou esse mandato com o BTG em julho de 2022. Então, tem muita coisa que a gente já viu com muito cuidado, muito detalhe. E quem vai decidir são os sócios, cara. É isso que a gente espera ao final, mas com certeza num ambiente em que todo mundo vai ter conhecimento de absolutamente tudo. Tá bom? Um abraço. Em complemento, 3 coisas. Primeira, se a gente quisesse fazer toque de caixa, correndo e tal, fazia depois da Libertadores, né? Ganhamos a Libertadores, a Recopa, a gente ia fazer agora por quê? Porque, obviamente, é um processo cauteloso, que, enfim, tem que analisar com muita calma, discutir muito, e é isso que a gente espera, estamos fazendo internamente, vamos fazer depois que efetivamente tiver alguma proposta. Segunda coisa, qualquer pessoa que fizer a aquisição vai cogitar a manutenção do Mário. E se fosse eu, dependesse de mim, seria ele. Olha o que o clube era em 2019, que o clube é hoje, cara. Eu não preciso falar assim muito. É só você olhar tudo.
Olha a receita, olha o que a gente conseguiu fazer do equacionamento da dívida, de não ter mais penhora, de ter todos os salários em dia o tempo inteiro, de ganhar título. Então, assim, eu acho que tem muitas críticas que são feitas e tal, em relação a coisas pontuais, mas se você olhar o clube antes da gestão e hoje, é incomparável, assim, é incomparável. Então, enfim, é óbvio que isso vai ser levado em consideração, e se eu fosse investidor, eu deixaria o Mário tocando lá a SAF. E lembrando que o investidor, ele pode escolher quem ele quiser. E outra coisa também que é relevante, muita gente falando de valuation, assim, tal, essas coisas, e comparando com outras operações, assim. Cara, o valor da Portuguesa, tem que analisar o que foi comprado, assim. A Portuguesa, com todo respeito, não tem, jogador, não tem receita de TV, não tem base, não tem nada. O que os caras compraram? Imobiliário, terreno. Então, assim, é totalmente diferente você analisar essas operações de acordo com o que está sendo vendido, qual é a expectativa do investidor. Então, tudo isso a gente vai poder fazer assim que a gente tiver uma proposta, de fazer isso de forma pública, beleza? Bom, sobre esse áudio do Matheus Montenegro, a gente não tem como ir muito contra, por quê? O cara é vice-presidente do Mário Bittencourt. E ele fala, o Mário Bittencourt, depois que assumiu a gestão, tem 4 troféus, 2 cariocas, 22 e 23, uma Libertadores e uma Recopa. Isso é incontestável, tá? Tá ali, venceu sobre a gestão dele. Então eu, Fagner, considero a gestão, em alguns aspectos, muito boa. Salários em dia dos jogadores, correto isso. É obrigação de um clube pagar em dia. Só que antes não pagava. Então você entende que isso seja um mérito do trabalho do presidente Mário Bittencourt. Eu vejo que tem bons pontos positivos e eu conto com isso. Agora, tem outras coisas que poderiam ser diferentes, ao meu ver, no meu pouco entendimento. Como, por exemplo, as vendas, que são doações. Isso não pode acontecer. Então, até mesmo na nota do GE fala sobre isso, que o BTG, né, Pactual, trabalha com aquela possibilidade para possíveis investidores da manutenção do Mário Bittencourt como CEO da empresa. Por mim tá tudo bem. Eu não estou preocupado com isso não. Quanto que ele vai ganhar? Não estou preocupado, até porque ele vai sair de um trabalho que ele não ganha como presidente para poder ser remunerado. Tá tudo bem, ele é um cara que entende, tem história e tem títulos com o Fluminense. Só tem um detalhe, tá? Só tem um detalhe. E que detalhe é esse? O detalhe todo é o Fluminense ser muito bem avaliado. Acabou. O Mário é um cara importante para o Fluminense? Sim. Mas o mais importante de tudo é o Fluminense. Esse que é o maior detalhe. Entendeu? Esse que é o maior detalhe. Então eu espero de verdade que as coisas venham ser construídas da melhor maneira possível. Esse foi o áudio do Matheus Montenegro, defendendo até mesmo que o Mário seja o CEO da possível SAF quando o Fluminense for vendido. Beleza pura? Bom, passando aqui agora para outra parte desse vídeo, eu quero estar falando a respeito para vocês sobre retorno maravilhoso de Paulo Henrique Ganso ao treinamento normal com os demais jogadores lá no CT Carlos Castilho. Vou estar colocando uma foto para vocês aí de Paulo Henrique Ganso treinando, sorrindo, feliz pra caramba. Cara, isso é muito importante, tá? Tá fininho, né? Espero que de verdade que ele possa, esse processo que ele passou de miocardite, fazendo tipo um cateterismo, né, que é a ablação, enfrentando todo o processo de repouso, que ele possa, cara, estar zerado, e foi o que ele falou, tô zerado, vou voar abaixo, tomara que ele possa realmente voltar e voltar com tudo a defender o nosso Flusão, tá? Nas próximas competições, Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e principalmente Super Mundial de Clubes da FIFA em junho, beleza? Que ele possa fazer uma grande estreia junto com o nosso tricolor contra o Borussia Dortmund no dia 17 de junho. Anota essa data aí, não esquece não, tá bom? Então, Ganso volta, a princípio, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Contra o Bragantino no Maracanã, tá bom? Essa é a estimativa do Fluminense. Caso adie um pouquinho mais, ele estreia contra o Santos no Maracanã também, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos que quando o Ganso voltar, ele volte no auge, tá? Da sua forma física, do seu talento, da sua genialidade e ajude demais na temporada 2025 com o nosso tricolor. Beleza pura? Bom, quero estar falando para vocês aqui agora que La Vega, será que vai ter oportunidade
junto com o Mano Menezes contra o Fortaleza, chegou a hora, chegou o momento, né? Então, tomara que La Vega tenha oportunidade. Hoje, Rubem Lescano está de volta, junto com o John Arias também, tá? Eles vão estar voltando a treinar aí com o Fluminense. E aí, meus amigos, fica também a expectativa sobre a estreia de Rubem Lescano e também de La Vega, né? Já nessa partida de estreia contra o Fortaleza. E quero dizer para vocês uma coisa aqui, tá? Mano Menezes tem que aproveitar. Aproveitar o quê, Fagner? Esse treinamento que ele tá tendo aí, tem mais treinamento hoje, quinta e amanhã, sexta, para poder definir o time. Mas praticamente a gente já tem um time definido para todos vocês para a estreia do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar para vocês aqui agora. O provável time do Fluminense para iniciar contra o Fortaleza no sábado é Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, René, com Otávio, ou o Hércules, que vai jogar contra o seu ex-clube, tá? Martinelli, que tá fazendo uma entrevista coletiva agora de manhã lá no CT Carlos Castilho, a gente vai repercutir aqui no vídeo de mais tarde. E na frente, Lima. Lima provavelmente é o titular desse meio-campo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Canóbio na ponta esquerda, John Arias na ponta direita, incontestável, e Germancano, titular absoluto desse time do nosso Fluminense, tá bom? Então assim, queria estar te passando essas informações e também dizer uma coisa para vocês. Fortaleza perdeu ontem na Copa do Nordeste para o CRB 1-0 no Castelão e tá em crise. 4 jogos sem vitória, tá? Perdeu o título cearense para o Ceará. E aí, meus amigos, a gente tem que aproveitar a oportunidade e iniciar bem, iniciar com o pé direito essa competição do Campeonato Brasileiro, tá? Hoje, mais tarde, eu vou fazer uma enquete aqui no nosso canal, Meu Tricolor, tá bom? Para te fazer uma pergunta a respeito do trabalho de Mano Menezes. Quero muito contar com a tua participação sempre, porque a participação de vocês ela é especial e ela é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Tamo junto, obrigado pelo teu carinho, pela tua presença e até o vídeo de mais tarde, daqui a pouquinho. Valeu, galera, tamo junto, saudações Tricolor.